Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Mais um dia que o Senhor nos concede. Eu sempre agradeço ao Senhor por mais um dia. Sim, é sempre uma oportunidade de nós nos voltarmos para o Senhor, de nós recebermos mais de Cristo, recebermos mais da sua graça, da sua compaixão e misericórdia. Sim, que os nossos corações neste dia se voltem para o Senhor em arrependimento e humildade, para que nós possamos ouvir a sua voz e a sua palavra possa dar frutos no nosso interior. Nós não podemos só ser ouvintes esquecidos, não é? E ter a palavra apenas na cabeça. Nós precisamos que essa palavra desça ao nosso coração e forme o nosso comportamento em Cristo. É importante que você entenda isso, que você receba essa palavra e seja transformado por ela. De outra forma, qual é a ação, não é, da nossa conversão? Se nos convertemos a Cristo, se Jesus é o nosso Senhor, por que a sua palavra não molda o nosso comportamento? Não é interessante isso? Medite nisso, porque a palavra de Deus não molda o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir. Vamos ver algo muito interessante hoje a respeito da formação da igreja que estamos lendo no livro de Atos. Então, temos aqui no capítulo 16, do verso 19 até o verso 26. Veja só. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Por quê? Somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites e os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, companheiros de prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então nós vemos aqui o momento em que Paulo e Silas foram açoitados e presos por causa do evangelho. Vimos ontem, não é? Que eles libertaram uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E por causa disso, naquela cidade se levantou um grande alvoroço. Então, aqueles homens levaram realmente o Paulo e Silas à presença dos pretores, né? Rasgaram as suas vestes e as autoridades ali mandaram açoitar Paulo e Silas com varas. Então, eles apanharam naquele momento e eles ainda por cima deram ordens de que eles fossem presos. Além de serem castigados e açoitados com varas, foram presos. E o segurança levou então os dois para a cadeia e os amarrou no tronco, não é? Veja que coisa terrível. Eles estavam pregando sobre o amor de Cristo, sobre o evangelho de Cristo, mas aqueles homens estavam falando que eles estavam incitando costumes que não eram deles, porque eles eram judeus. E aquela cidade era uma cidade dominada por Roma, eram romanos. Então eles estavam ali naquele conflito e por causa disso Paulo e Silas estavam sofrendo. Mas o que aconteceu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali dentro da cadeia, eles oravam e cantavam louvores. Prestou atenção nisso? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão apenas escutavam, não é? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As cadeias simplesmente ruíram, quebraram, desapareceram. E eles foram libertos. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que eu quero realçar aqui é a fidelidade de Paulo e de Silas, que pregando o evangelho, por causa disso, foram açoitados com varas. Depois, levados à cadeia.
Então, sabe, muitas pessoas acham que o evangelho apenas produz aceitação, amizades, amor e carinho. Mas o fiel pregador do evangelho, em muitos momentos, é rejeitado e passa realmente por situações de aflição, de acusação, de rejeição, de desprezo, não é? Onde realmente nós percebemos que, assim como foi com Jesus Cristo, aqueles que são fiéis à palavra e levam o evangelho de Cristo a sério, também são rejeitados pelo mundo. E aonde eles entravam, em muitas cidades, havia essa rejeição, conflito e até o desejo de matar, de maltratar, de castigar. E era o que estava acontecendo com eles, assim como acontece com muitos homens fiéis à palavra de Deus, espalhados pelo mundo, que estão pregando o evangelho com toda a sua força, de todo o seu coração, mas estão sofrendo rejeição, açoites, estão recebendo acusações, perderam sua família, não têm onde morar, estão passando por dificuldades. Porque não merecem? Não, porque são fiéis ao evangelho de Cristo. Mas o que nós vemos aqui nesse momento? Que enquanto eles estavam dentro da prisão, dentro da cadeia, as cadeias não estavam dentro do coração de Paulo e Silas. É isso que eu quero te ensinar. Você diz, por que existem certas pessoas que sofrem pelo evangelho? Porque elas não possuem medo do sofrimento que o mundo pode lhes trazer. Elas encontraram uma esperança, algo maior. E esse algo maior é Cristo. Por causa dessa fé, desse sentimento, dessa convicção, o mundo não consegue realmente modificar, tirar, desfazer aquilo que próprio Cristo fez em suas vidas. Por causa disso, eles tinham apanhado, certamente estava ardendo as costas por causa das varas, eles estavam presos no tronco, o que seria da vida deles não sei, mas eles estavam orando e cantando. Está aí uma lição muito importante para nós cristãos deste século. Veja, quanto que nós mudamos, quanto que as coisas mudaram no Evangelho. Hoje, por muito pouco, nós sofremos e murmuramos e reclamamos e nunca estamos satisfeitos, estamos sempre sofrendo, não é? Mas como é importante nós voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo e perceber qual era o sentimento da igreja na sua primeira formação. E temos muito que aprender com isso. À meia-noite veio um grande terremoto. E Deus os libertou, as cadeias caíram, as portas se abriram e eles então foram soltos por um propósito divino. Que eu tenho convicção que Deus tem um propósito divino para cada vida, de uma forma diferente, com certeza. Mas certamente o Senhor tem um propósito para a sua vida. Que você não se deixe dominar pelo sofrimento, pela dificuldade, até mesmo pela ameaça ou a rejeição das pessoas, mas que você siga o seu caminho, olhando para o autor e consumador da fé, tendo a boa esperança que está em Cristo Jesus. Siga em frente, fique firme e seja sempre fortalecido na sua fé.